eu estava meditando nessa palavra, nesse texto de Isaías, e eu dei o tema: algo novo está chegando. Diga: algo novo está chegando. Quem crê, levanta a sua mão direita e diga: algo novo está chegando. Isaías capítulo 43, como eu te disse, não tem slide. E aí, Paloma, e botaram aí da Paloma lá, hein? Amém. Empresta aí, viu, pastor Júnior, pastor Elizabeth? Projeta aí para nós, Isaías 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Porém um caminho no deserto e rios no erro. Diga uma coisa nova. Diga para alguém uma coisa nova. O Senhor vai fazer na sua vida. Bom, dentre tantas coisas, você pode perguntar: pastor, que coisa nova é essa? Eu já posso dizer para você, uma delas é a principal nesse tempo: multiplicação. Diga: multiplicação. Irmãos, nós estamos debaixo dessa palavra poderosa. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Aloísio. Eu sempre digo isso. Tivemos lá em Belém com ele e no momento da oração conduzi, chamei os supervisores para orar, porque pela vida do pastor Aloísio, irmãos, olha aqui, presta atenção. Do tamanho que a vinha, ou melhor, que a videira de Goiânia está, eu conheço pastores que não estão nem aí mais a essa altura para igrejas locais, plantar igreja, sabe? Não, já estou no outro nível. Aí deixa os pastores lá embaixo, né? Não se preocupa, não tem esse encargo que eu vejo na vida do pastor Aloísio. O pastor Arlan está aqui, né? Como eu já disse, está lá em Goiânia, senta à mesa com ele. Do tamanho de Goiânia, irmãos, temos a rádio, temos instituto, ao favor de Deus sobre a vida do pastor Aloísio, pastores de Goiânia. Já somos 12 prédios lá ou somos 11? Ainda, pastor Arlan, são 11, né? 10 prédios. Aleluia, aleluia. O último que eu tive na inauguração foi lá em Aparecida de Goiânia, em frente ao terminal, ali, né? Praça da Bíblia terminando, e algumas igrejas, alguns irmãos ficam do lado, né, fora de Goiânia, dizendo: não, tá tranquilo para o pastor Aloísio, não tem luta não para os pastores de Goiânia, não tem batalha não. Irmão, não se engane, porque para Satanás não tem Goiânia, não tem Maranhão, não tem Rio de Janeiro, São Paulo. Aonde ele puder resistir à obra de Deus, ele vai resistir. Mas ele resiste para cair. Então cada um tem a sua luta, não é? Ou a sua condição, vamos dizer assim. Quer ver uma coisa? Quem tem apenas um filho aqui, levanta a mão. Só tem um filho. Levanta a mão bem alto, irmão. Deus não tem filhos dinossauro Rex. Já viu o dinossauro Rex? É aquele que tem um bracinho assim, ó. Aí o pastor fala: levanta a mão. O irmão levanta a mão, dinossauro Rex. Não tem, irmão. Entendeu? Se o pastor fala: levanta a sua mão, o seu braço, levanta o braço alto também. Então vou repetir, melhorar aqui minha pergunta. Quem não tem filho aqui, levanta a mão bem alto. Quem não tem filho, pode abaixar. Alguns não têm ainda, né? Abaixar. Quem tem um filho aqui, levanta a mão. Só um filho, levanta a mão bem alto. Pode abaixar. Quem tem 2 filhos aqui, levanta a mão bem alto. Vai. Quem tem 3 filhos, irmão, levanta a mão. Quem tem 4 filhos aqui, levanta a mão. Eita, arabaxá. Olha aqui, ó. Quem não tem filho ainda, tem um gasto, um nível. Tu sai com a sua esposa ainda e tal. Quem tem um filho aí, agora o nível já
Eu vi o pastor Ribeiro, até esqueci de fazer a pergunta. Quem tem neto aqui, irmão? Levanta a mão. Porque os netos dele são filhos, né? São filhos. O menino já é domingo, é ponto certo, né, Ribeiro? Ponto certo. Mas quem tem um filho, irmão, já é um nível. Aí você tem 2 filhos. Eu me lembro, meu primeiro filho, Daniel, nasceu. E aí, nossa vida mudou, né? E fralda. E o Daniel nasceu de 7 meses. Então o menino não chorava, miava. Ele era pequenininho, eu segurava a cabeça dele aqui e no corpo. Nós saímos com ele na rua, as pessoas achavam que era um boneco. Sério? Não é, pastora Thaís? Boneco. Aí, ok, né? Eu estava na maternidade e veio lá a enfermeira. Seu Rodrigo Costa Mariano, me chamou, me levou à porta do centro cirúrgico. Chego lá, minha sogra com o menino no colo, botou no meu colo. Aí ali caiu a ficha. Sou pai. Caramba, meu Deus, e agora? Amém. Um filho, Daniel, e aí vai crescendo. Mas 1 ano e 6 meses depois, que eu fui o último a saber da notícia dele, né? Todo mundo soube. Minha sogra e tal, eu fui o último. O livro de Neemias marca a minha vida, porque esse livro que eu estava lendo nesse período, estou lendo lá a palavra de Deus, a minha esposa na janela, olhando. Ela tem uma coisa para te contar. Eu falei, o quê? Acho que nós tínhamos 1 ano e pouco de casado. Ela, tô grávida. O quê? Tô grávida. Por dentro, meu coração faltou pular pela boca. Por fora, eu falei para ela, amém, amém. Tempo passou, o Daniel nasceu. 1 ano e 6 meses depois, eu chego em casa, enquanto ela chorando. O que foi? Não, nada não. Chegar, o que foi? Nada não, falei. Aonde eu cheguei, eu falei, não, o que houve, Thaís? Fala para mim, tá, ó. 1 ano e 6 meses depois, moleque usando fralda ainda, pequeno. Tô grávida. Ah, irmão. Sabe quando a alma sai do corpo? Esse dia eu tinha que ir para o prédio da igreja, lá no Rio de Janeiro. Eu saí de casa, não tinha carro não. Eu saí de casa tão desnorteado para o ponto de ônibus, fui e falei, meu Deus do céu, é fralda, Senhor, é gasto agora. E o pastor, não, Daniel nasceu, eu já estava ordenado, já estava, né, 2001, novo pastor, fui andando assim, sem eira, sem beira, tem um de 6 meses, pastor novo. Acho que na época eu ganhava R$400, irmãos, ou R$500, pagando um aluguel de 200 e poucos reais no Rio de Janeiro. Fui andando, parei no ponto de ônibus, tá grávida, Senhor, como é que vai ser, meu Deus? Aí veio meu ônibus, eu subi, pastor Orlando, no ônibus e tal, fui embora para o prédio da igreja. Quando eu me dei por conta, eu estava em frente ao estádio do Maracanã. Só que o nosso bairro, no Rio de Janeiro, lá tem uma serra chamada Grajaú, Jacarepaguá, que liga a Zona Oeste à Zona Norte. E passa em frente ao Maracanã. Eu tinha que saltar, para os irmãos terem uma ideia, que eu teria que saltar tipo aqui no prédio aqui do São Cristóvão. Eu fui me dar por conta que o ônibus tinha passado lá no Ceasa. Entenderam a distância? Você entender a distância? Eu tinha que descer aqui, mas eu fui, me dei por conta, estava lá no Ceasa. Eu falei, meu Deus, passou, mas eu nunca levantei desesperado quando passa do ônibus. Perdi, não, levanto na classe, né? Eu levanto, puxei a cigarra, desci no Maracanã, tive que pegar o ônibus de novo, ainda bem que eu tinha passagem. Foi a última. E aí eu chego no prédio da igreja, falo, pastor, Thaís está grávida de novo e tal. Mas o Senhor é bom. Mas eu fico pensando, quem tem 3 filhos? Né, Flávio? E Sabrina? 4 filhos. Porque o nível, olha para cá, irmãos, o nível muda. Olha aqui, ó. Por que você está falando isso, pastor? Porque, irmão, quanto maior a obra, mais demanda, mais trabalho tem. Então você olha para a videira de Goiânia, está crescendo, cresce, vai crescer mais ainda. Mas as demandas são altíssimas, quando estão entendendo o que eu estou falando. Uma igreja de 100, 150 membros, a pressão não é uma de 500 membros. Entende? Então,
Às vezes eu vejo os irmãos, não tem problema. Tem. Mas ainda assim, nós temos um pastor, presidente da Videira e Davi, um pai ministerial, que cuida da igreja do Senhor, dos pastores, líderes de célula. Eu estou dizendo aqui para os irmãos, na frente do pastor Arlan, que está lá em Goiânia, o pastor Rodolfo, que é supervisor, sentamos à mesa com o pastor Aloysio, e esses irmãos testificam. Ele pergunta como nós cuidamos das ovelhas, é o relatório, nos ensina. Eu fico assim olhando. Irmão, não sei se você conhece pastores assim, às vezes está aí na mídia, está o ministério dele, mas acredite. E eu louvo a Deus. Isso é uma das coisas na vida do pastor Aloysio que, sim, eu oro, me faz apaixonar, mas na pandemia, irmãos, primeira vez que eu recebi uma ligação do pastor Aloysio, eu olhei meu celular e falei, pastor Aloysio ligando, meu Deus. Atendi, tudo bem, querido irmão tal? Rodrigo, olha, liga para todos os pastores aí da Vinha no Maranhão, pergunta como é que está, se está passando necessidade, alguma coisa. Não quero nenhum pastor passando necessidade. E você pode me ligar. Me liga mesmo. E as igrejas, como é que está? Na pandemia. E até hoje nós vamos para a reunião, ele tem esse encargo. Mas é uma unção que tem sido liberada sobre as nossas vidas. Posso ouvir seu amém, irmão? Porque eu estou aqui, ou nós estamos aqui, por causa daquilo que Deus começou a fazer através da vida do pastor Aloysio, pastor Naô lá em Goiânia, e que tem estendido, crescido nos estados do Brasil. Os irmãos estão vendo aqui a nossa camisa do projeto, né? 2 vezes 4, 8, e aqui o símbolo do infinito. Porque Gênesis 15, 5, pastor Arlan até citou e botou aqui, Gênesis 15, 5. O Senhor disse para Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, se é que pode, assim será a tua descendência. O Senhor está fazendo algo novo. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Verso 19, eis que faço uma coisa nova. Esse capítulo 43 do livro de Isaías foi escrito para um povo em crise. Amém? Os irmãos estão comigo aí? Quem está comigo, diga amém. O capítulo 43 de Isaías foi escrito para um povo em crise, marcado pelo exílio babilônico e a sensação de abandono. Fomos abandonados. Estamos aqui. Eu não sei se você sabe também, o livro de Isaías, irmãos, é poderoso. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas leia. Isaías é o resumo de toda a Bíblia. Por exemplo, alguém sabe quantos capítulos tem toda a Bíblia? Quantos livros tem toda a Bíblia? Quanto? 60 aí? Você sabe quantos capítulos tem o livro de Isaías? São 66 livros da Bíblia. Quantos do Antigo Testamento? 39. Bibliologia aí, 39. E quantos no Novo Testamento? 27. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Olha para cá, 39 são leis, mandamentos e castigo do Senhor e tal. Mas 27, Ribeiro, graça, aliança, profecia do Messias. Olha que coisa poderosa. E esse capítulo 43 foi escrito nesse momento aqui de crise, de exílio babilônico, de sensação de abandono, onde Deus, ele chega a relembrar o Êxodo. O Senhor relembra o Êxodo, que para eles era o maior milagre na história de Israel. Qual foi? O Yahvé, o Jeová, o Elohim, abre o mar vermelho e o exército de Faraó fica lá. Aonde que está isso? Olha, nós lemos o versículo 18 e 19. Agora volta para mim, por favor, 16. Verso 16, Isaías 43, 16. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Está falando de quê, irmão, isso aí? Está falando de quê? Do Êxodo, amém, irmãos? Está escrito, se você tem Bíblia aí, abre no seu celular, Bíblia de papel, você vai ver. Está falando do Êxodo. Olha o 17.
O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Está falando do Êxodo, abertura do Mar Vermelho, versos 16 e 17. Mas aí, então, nessa narração, declaração do Senhor, através do profeta Isaías, o Senhor, ele faz algo assim que surpreende. Deus faz uma declaração que surpreende. Nós lemos o 16 e o 17. E o meu texto base é o 18. Projeta, olha o 18. Depois de Deus lembrar que o Mar Vermelho se abriu com mão forte, ele liberta o povo, ele diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis, porém um caminho no deserto e rios no ermo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo aqui: não vivam presos nem ao maior milagre passado. Não fiquem presos. Só o que isso significa para nós? Significa o seguinte, irmãos: Deus não está limitado ao que já fez. Ele é um Deus de novidade contínua. Diga para o seu vizinho aí: Deus não está limitado ao que já fez. Ele é um Deus de novidades contínuas. Sempre é novo. Tem unção hoje, amanhã vai ter unção. Tem glória hoje, amanhã vai ter mais glória, irmão. Nós estamos aqui, olha aqui para mim, primeiro semestre, mês de maio já começou, e como diz lá a palavra em Levítico, esse vos será o principal dos meses. Então você tem maio, junho, julho, agosto, para conquistar. Nós já jejuamos e oramos durante 21 dias. Diga para o seu irmão: agora é a hora da conquista. Quem está comigo, diga amém. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora é a hora de conquista. Olha para cá, por isso que eu coloquei essa conferência nesse período. Que hoje você vai sair daqui, vai voltar para a sua cidade e vai multiplicar, vai conquistar. O amém podia ser mais forte, mas... Porque aqui em São Luís, ó, deixei o painel lá do projeto multiplicar de propósito. Os Natanaéis estão lá. E amanhã, mais rostos, mais carinhas vão entrar ali. Porque nós vamos batizar e vamos conquistar, fazer encontro. E eu vou crescer nessa cidade, em nome de Jesus. São 1.100.000 pessoas para alcançar. Então tem espaço para a videira, para a plenitude, pastor, para a esperança, para a Mirve e tantas outras igrejas estão aqui. Tem espaço. Tem muita gente para alcançar. O que significa, pastor? Deus não está limitado ao que já fez, irmãos. Ele é um Deus de novidade. Então, o problema não é a ausência do agir de Deus. Muitas vezes é a incapacidade do seu povo de discernir os tempos e as épocas, os ciclos, a palavra profética. E qual é a palavra profética? Multiplicação. Multiplicai-vos. Então, não é o agir de Deus. Há uma bênção, e Deus abençoou e disse: multiplicados, já somos liberados. Nós precisamos ter esse discernimento. Eu tenho dito aqui que às vezes, muitas vezes, você acelera um carro, quem dirige aqui, você está subindo uma ladeira íngreme. Você tem que engatar a primeira e subindo, acelerando, é difícil. Fazer encontro está difícil. Ao discipulado, as células multiplicar, o culto, aí você vai subindo, vai subindo. Aí quando você chega lá no topo, agora vem a descida. Para descer é mais fácil, é ou não é, meus irmãos? É ou não é, irmãos? Para descer é mais fácil. A palavra profética desse ano é esse mover de Deus, essa onda, o descer. Então essa é a hora de multiplicar. Diga para quem está do seu lado: essa é a hora de multiplicar. Esse é o momento. Tenho dito isso aqui para os líderes, para os irmãos aqui na videira. A hora é essa. Multiplicar. Nós vamos terminar esse ano com 250 irmãos em nome de Jesus aqui na videira. Quando eu cheguei aqui eram 20, eu falei para os irmãos: olha, quando a gente começar o culto com mais de 100 irmãos, e hoje, para a glória do Senhor, nosso culto assim, sempre mais de 100 irmãos. E as pessoas passam aqui na frente: vou visitar e tal. Amanhã eu já tenho uma visitante. Eu já vou mandar mensagem para ela hoje também. Amanhã tem culto, porque eu creio nessa palavra profética. Então o problema não é a ausência do agir de Deus. É muitas vezes a nossa incapacidade, irmão, de discernir tempos e épocas.
mas há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Eis que faço uma coisa nova. Segura a mão do seu vizinho aí e diga: a palavra de Deus para você, o Senhor está fazendo uma coisa nova. Você pode dar um aplauso ao Senhor essa manhã? E eu quero profetizar mais uma vez sobre a sua vida. Algo novo está chegando. E o que nós aprendemos aqui nesse texto de Isaías? Rapidamente aqui eu quero falar para você. Primeira coisa que nós aprendemos. Algo novo está chegando. Então rompa com os ciclos antigos. Diga assim: eu vou romper com os ciclos antigos. Volta no 18. Porque o Senhor disse, 40, isso. Não vos lembreis, nem considereis. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis. Não vos lembreis, nem considereis. Aqui tem dois níveis, irmãos. Primeiro, eu chamo assim de uma memória emocional, vamos dizer que é lembrar. Não vos lembreis. Eu sei. Eu te garanto isso, todos nós aqui, todos os irmãos, nós já vivemos no passado, algum momento da sua vida, ministerial, sua família, você já viveu bons momentos. Eu lembro na minha adolescência, irmãos, eu cresci na vida da igreja. Nunca me desviei, nunca bebi, nunca fumei, nunca me prostituí, não sei o que é o lado negro da força lá. Força ruim, né? Nunca. Cheguei tarde em casa, bêbado. Nada, eu louvo a Deus por isso. Desde pequeno, minha mãe levando a gente para a igreja. Minha raiz foi de igreja batista, então eu fui lá daquela classe aprendendo, crescendo, e junior, juvenil, adolescente. Fui embaixador do rei. Alguém sabe o que é isso aqui da igreja batista? Embaixador do rei? Poucos irmãos. A Ribeiro, o pastor Júnior, né? Embaixador do rei, cresci na vida da igreja. E eu já vivi, olha para cá, eu já vivi, irmãos, moveres poderosos de Deus. Tanto a minha igreja lá atrás, quando eu comecei, né, depois o ministério que eu fui ordenado na Videira, na Vinha, no Rio de Janeiro. Eu lembro de momentos poderosos. É a memória que a gente tem. Mas o Senhor diz: não lembreis. Mas ele também fala assim, de uma fixação mental, que é o quê? Ficar considerando. Ficar considerando. E Deus confronta essas duas coisas. Porque Israel estava preso. A dor do exílio, Israel, o povo de Israel estava preso. A saudade dos milagres antigos, Israel estava preso. A mentalidade de escravidão. Então, o novo não cabe em uma mente velha. Você pode falar para alguém: o novo não cabe em uma mente velha. Diga assim: multiplicação não cabe em uma mente velha. Olha para cá. Ah, pastor, eu já fiz o multiplicar, casa de paz, já fiz muitas coisas, né? Estou fazendo e tal. Ah, acho que eu vou fazer de novo. Irmão, não tem problema você fazer de novo. Mas nós precisamos renovar a nossa mente. Alguém está entendendo o que eu estou falando? O novo não cabe numa mente velha, ficar olhando lá para trás. Ah, eu vivi esse mover, eu queria ser assim. Ah, a videira, ou a esperança, ou a plenitude, ou a Mive, ou as outras videiras. Nós já vivemos tanto assim, foi bom. Glória a Deus, foi bom. Mas a palavra do Senhor é: eis que faço coisa nova. Quem está entendendo o que eu estou falando? Paloma, pode projetar em Mateus 9,17. Mateus 9,17 é um texto, nós conhecemos muito bem, irmãos. O que diz a palavra de Deus? Mateus 9,17. Nem se põe vinho novo em odres, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe vinho novo aonde? Aonde? Quantos odres novos temos aqui essa manhã? Balança o seu vizinho aí: oi, odre novo. Aleluia! Foi uma bênção o passado, as unções, irmão, mas vamos fazer como Paulo, esquecendo que as coisas para trás ficam e olhando para as que estão diante de nós. Tudo que Deus tem para a sua vida, sua casa, seu ministério, seu casamento, não está aqui atrás, irmão, está diante de você. Está à sua frente.
Porque não dá. Quando eu cheguei aqui em São Luís, eu ouvi a história da videira aqui e tal. Falei, uau, oxa, muitos irmãos vão voltar. Pastor Lanche, poxa, vou. E eu saí a visitar um monte de gente e tal, vai voltar. Um dia eu estou no hotel aqui em Santos Dumont, fiquei aqui pouco mais que 15 dias. Falei, não, vai voltar e tal. Parece que eu senti o Espírito Santo catucar aqui, quando chama assim, né? Aí o Espírito Santo falou, Rodrigo, não se põe vinho novo em odre velho. Isso vai te dar uma igreja nova, irmãos novos. E a profecia se cumpre, tem se cumprido. Quem é da videira que está aqui. E até os mais antigos chegaram da videira, até aqui os pastores da vinha também. Por exemplo, pastor Anderson Brito, pastora Fabíola, são antigos também. Pastor Flávio, pastora Sabrina, andaram as dispensações passadas. Mas vocês chegam aqui na videira hoje, tem muita gente nova, não tem? E tem se cumprido o que o Espírito Santo falou. Tem se cumprido. Há pessoas tentando viver o novo de Deus, viver a multiplicação, mas com a mentalidade de ontem, irmão. Velhos padrões espirituais, velhas dores não tratadas, velhas formas de pensar a igreja, ministério. Deus é um Deus do novo. Amém, queridos? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, uma águia, ela não pode voar alto carregando peso morto. Para subir, ela precisa soltar o que não serve mais. Chega de peso morto na nossa vida. Chega de peso morto na sua liderança, no seu ministério. Palavra do Senhor, estou fazendo coisa nova. É ano da multiplicação. Irmão, no dia 31 de dezembro de 2026, você recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a minha vida e a sua, para aquele que crê. 31 de dezembro de 2026, nós vamos ver o quanto nós crescemos e multiplicamos esse ano. Vamos fazer a retrospectiva. Em janeiro eu estava lá na imersão em São Paulo, o pastor Jean estava comigo, estou louvando o Senhor. Veio um pastor que eu nem conhecia, segurou minhas duas mãos no alto e ele disse, pastor, você nunca ouviu isso, crescimento quântico, mas o Senhor diz, você vai crescer no quântico, vai ser um crescimento quântico, você não vai perceber, as pessoas vão, e eu comecei a chorar, declarar, e vai ser assim, e tem sido assim. Mas a águia, para voar alto, tem que deixar o peso morto. Balança o vizinho e fala para ele, deixa o peso morto, irmão. Ah, pastor, qual é o peso morto? Não sei. Na sua vida pode ser um relacionamento, pode ser um pensamento de incredulidade, pode ser talvez a sua passividade, mas o Espírito Santo está falando com você aí agora. Então o problema não é a falta de vento, é excesso de peso. E hoje é dia de todo peso sair da nossa vida em nome de Jesus. Porque o tempo de multiplicação exige romper os ciclos antigos. Já cresci muito, pastor. Ah, irmão, você vai crescer muito mais agora. Amém? Segundo lugar, algo novo está chegando, porque o novo é progressivo e já está em movimento. Diga assim, multiplicação é progressiva, mas já está em movimento. Volta lá para o texto, Paloma, por favor. Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. 19. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Essa versão aqui é a revista atualizada. Mas na revista e corrigida, tem uma palavra assim, agora sairá à luz. Na revista atualizada está daquela maneira. Eis que farei uma coisa nova. E agora... Opa! Gostei, hein? Rapidinho. Eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz. Outra versão está assim. Eis que faço coisa nova agora. No hebraico, a ideia é de algo que já começou a brotar. Começou a brotar. Ou seja, irmãos, olha para cá. Depois que eu acabar de ministrar, a gente vai ter uma
apresentação aqui ilustrativa. Não vou nem fazer apelo para a gente orar, porque eu vou deixar isso para o Espírito Santo através da vida do pastor Arlan. Vai ser mais poderoso que eu estou ministrando aqui. Mas o Espírito de Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu compartilhei comigo mesmo, sempre faço assim, mas tem que compartilhar com os irmãos aqui. Então a ideia no hebraico aqui é, já começou a brotar. Então preste atenção. Deus não está começando a multiplicação. Ele já começou a multiplicação. Quando o pastor Luiz, junto com o conselho apostólico, orando, decidindo qual que é o tema do ano que vem, porque eu não tenho dúvida, Deus vai falar primeiro com o nosso pai ministerial. Porque o texto diz assim, é como óleo precioso que cai sobre, né, a cabeça, primeiro vai escorrendo. Então, quando Deus falou, ano que vem para toda vinha no Brasil e no mundo, vai ser um ano da multiplicação. Deus não começou, Deus não está começando. Ele já começou. Então diga assim, a multiplicação já começou. Fala para o seu irmão, Deus não está começando. Já começou. O tempo da multiplicação já começou. Mas preste atenção, antes de aparecer, já existe um processo. Já existe uma raiz, irmão. Existe uma obra invisível. Eu preguei, eu falei sobre isso aqui esses dias aqui na videira. Já existe, mas pastor, eu não estou vendo. Uma vez no Rio de Janeiro, um líder, que por sinal era até meu pai. Meu pai foi minha ovelha e líder de célula. Estava no discipulado comigo. Lá a célula dele falou, meu filho, tal, porque sim, meus irmãos estão indo pouco. Falei, pai, faz o seguinte, pega mais cadeiras. Coloca mais cadeiras na sua célula. Tem 3, 4 irmãos lá. Deixa eles chegarem um dia, você monta as cadeiras. Falou, irmãos, e aí? Estão vendo essas cadeiras vazias? Nós vamos colocar a gente aqui. Eu te digo, na presença do Espírito Santo, o espaço de 1 mês e meio, a célula do meu pai estava cheia. As cadeiras preenchidas. Eu disse para ele, só faltava você colocar a cadeira. Porque Deus não está começando, Deus já começou. Você está orando pela multiplicação da sua célula, mas você já botou mais cadeira lá, irmão? Você já botou mais cadeira? Você já está vendo líder em treinamento? Porque foi domingo passado que eu preguei. Pelo menos aqui na videira eu mandei a palavra para os pastores. Você se pregou na sua igreja. Frutos de uma palavra, frutos visíveis de uma palavra invisível. Porque a palavra de Deus, quando liberada, ela é invisível, mas o fruto é visível. O pastor Arlan falou de Abraão. A palavra foi liberada. Você vai ser pai de multidões. Invisível, ninguém via nada. Ah, mas o fruto veio. O fruto veio. Então, antes de aparecer, já existe um processo, já existe uma raiz, já existe uma obra invisível. Por isso, irmão, a sua igreja, a sua célula, a sua vida, sabe, seu ministério vai multiplicar. Porque já está acontecendo. O reino de Deus, ele opera do invisível para o visível. Diga assim, o reino de Deus, ele opera do invisível para o visível. É sempre assim, o pastor Arlan também falou aqui, né? A palavra conectada. Eu não sei se foi o pastor Kleber, mas primeiro você confessa. Você fala, se com a tua boca, o que, irmãos? Confessar. E o coração crê. Primeiro você confessa. Diga para o seu irmão aí, primeiro você confessa. Irmãos, Hebreus 4:2 diz o seguinte, que a palavra do evangelho foi liberada para todo mundo, mas não foi aproveitada por alguns, visto porque não foi acompanhada pela fé. Por isso que às vezes nós podemos estar numa conferência como essa, desse nosso tamanho aqui, por enquanto, ou de 7.000, hoje muito mais que 7.000, tem lá em Goiânia, o nosso prédio no Bueno, o prédio da Praça Bíblia, ficou 3.000, 2.600, então muito mais, 7.000 pessoas. A palavra é liberada para todo mundo, mas infelizmente nem todos aplicam fé. Mas essa manhã você vai aplicar fé nessa palavra em nome de Jesus, porque o reino de Deus, ele opera do invisível para o visível. Você pode não ver
mudanças ainda na sua célula, na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, mas Deus já iniciou a restauração. Deus já iniciou a multiplicação, já liberou a palavra. Diga, a palavra já foi liberada. Aí, pode ser que aconteça com você, como aconteceu comigo. O ano das portas abertas foi 24, né? 2024, não é isso? Entro eu aqui no prédio, orar e tal. Aí, nosso painel era aqui atrás, né? Eu entro, tem cara aqui com painel, 2024, o ano das portas abertas. Mas eu estava vivendo um momento só de porta fechar, pastor Ritalo. Eu entrei aqui e falei, Senhor, portas abertas, mas só está fechando porta. E o Espírito Santo falou, por isso que você tem que orar e declarar. Eu parei aqui nesse salão e comecei, as portas estão abertas, eu não preciso ver, mas eu creio, as que estão se fechando vão abrir maior ainda e tal. E foi assim no ano. Foi assim no ano. O justo viverá pela... Irmãos, nós vivemos debaixo da graça de Deus. Tudo nos é liberado pela graça, mas é acessado pela... Eu fui salvo pela graça mediante a... Diga para alguém aí. Tudo é liberado pela graça, mas é acessado pela fé. Então lembra disso, irmãos. Algo novo está acontecendo, chegando, porque o novo, ele é progressivo, mas está em movimento. Parece que não está acontecendo nada. Deus já liberou a palavra, já ativou um novo tempo. Vou falar uma ilustração aqui que a maioria já deve ter lido sobre o bambu chinês. Já leu sobre o bambu chinês? O bambu chinês, ele passa anos crescendo para onde? Para onde? Para baixo da terra, sem sinal visível. Mas quando rompe a superfície, cresce rápido. Aí a pessoa diz assim, nossa, esse bambu aqui cresceu rápido, hein? Ah, meu amigo, mas ele já cresceu por fundo. Então tem gente que diz assim, nossa, a videira de Goiânia cresceu rápido, hein? Mas foi muita palavra sendo liberada, fé. Quem está entendendo o que eu estou falando? E muitos vão chegar aqui no Maranhão e vão dizer, nossa, havia no Maranhão todas as igrejas videiras, as igrejas associadas, todo mundo que chega cresceu rápido, hein? Mas ele vai lembrar daquele dia 2 de maio de 2026, que nós estávamos lá declarando, quando não víamos muita coisa, éramos poucos ainda, mas nós declaramos, confessamos, em nome de Jesus. Mas, irmão, quando romper, vai ser o crescimento quântico. Fala seu irmão e diga crescimento quântico na sua célula, na sua casa, no seu ministério, e sobre tudo aquilo que você colocar a mão. Quem crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor essa manhã. O crescimento visível é resultado de um processo invisível e progressivo. A palavra está se movendo. Ah, pastor, a última conferência eu vim receber uma palavra que eu ia casar. Continua firme na palavra, porque está acontecendo, meu irmão ou minha irmã. Deus está ainda produzindo esse varão, essa varoa aí, porque Ele te conhece, sabe quem você é. Se colocar qualquer um, vai dar B.O. Continua. Deus está trabalhando onde você ainda não consegue enxergar. Diga assim, Deus está trabalhando onde eu não consigo enxergar. Terceiro e último lugar. Algo novo está chegando. Então, olha para cá, irmãos. Tenha percepção espiritual aguçada. Isso é muito importante para nós. Cada ponto dessa palavra aqui, Jesus é um modelo para nós. É um exemplo. Fez todas essas coisas. Jesus tinha percepção aguçada. Ele é o nosso modelo. Por isso que eu coloquei esses pontos aqui para nós. Algo novo está chegando, tenha percepção aguçada. Porque o texto diz, eis que farei uma coisa nova e agora está saindo à luz. Porventura, olha lá o que o Senhor fala. Porventura, não a sabereis? Aí na revista atualizada já percebeis? E essa é a palavra mais forte desse texto aí. Uma das mais fortes. Olha para cá. Pastor, por que você está falando isso? Porque Deus não questiona o seu agir. Deus não questiona o agir dele. Ele questiona a percepção dos que estavam ouvindo.
Quem entende isso que eu estou falando? Os irmãos entenderam? Deus não está questionando aí o agir dele, não. Ele está questionando a percepção de que estão ouvindo. Então o problema não é falta de milagre. Em alguns momentos é falta de discernimento. E Jesus, em João 4, teve que falar isso para os discípulos. Vocês sabem quando vai vir a chuva, o tempo está mudando, mas vocês não estão percebendo. Se você não adquiriu o meu livro ainda, meu segundo livro, eu nem sei, Carla, se você tem os meus 2 livros, mas separa aí, Mércia, por favor, tá? Meus 2 livros. No meu último livro eu falo de João capítulo 4, falo isso. Se você não percebeu, Jesus fala para os discípulos. Porque é em João 4 que ele diz, olha, levantai os olhos, erguei os vossos olhos, os campos já estão prontos. Irmãos, olha para cá. Quem quer multiplicar a célula aqui? Levanta a mão. Ou quem quer multiplicar algo na sua vida? Levanta a mão. Eu quero. Olha para cá. Essa multiplicação já existe, já é realidade. Para Deus já é real. Já está acontecendo. Pastor, então o que falta? Aí novamente eu me remeto. Não sei se foi o pastor Cléber ou o pastor Arlan. Só falta alguém falar. Só falta alguém falar. Acho que foi o pastor Arlan, que até falou para a gente. Não sou o pastor Arlan, não, né? Mas ele... E o Espírito pairava sobre a face. Essa palavra pairar no hebraico é chocar. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, chocar, estava ali. Mas ele não pôde fazer nada. Ele só pôde fazer quando veio. Haja luz e houve luz. Você quer multiplicar algo na sua vida? Para Deus ele já está vendo pronto. Ele só está esperando a sua percepção espiritual aguçada. E você abrir a sua boca e falar, é hoje. E a multiplicação vem. Alguém entendeu o que eu estou falando? Não é falta de milagre, é falta de discernir. Ambientes espiritualmente distraídos, irmãos, não reconhecem movimentos divinos. Uma das coisas que me impressiona na palavra de Deus é a respeito de um sacerdote chamado Aminadab, pai de Uzá. Falei aqui um dia desse. Aminadab, 20 anos a arca da aliança, presença, teve na casa dele. Quantos anos, meus irmãos? 20 anos e você não escuta a Bíblia falar nada que aconteceu na casa de Aminadab. Distraído, sem percepção espiritual aguçada. E aí Davi vai levar a arca para Jerusalém. Você conhece o texto. Os bois tropeçam, Uzá morre. Davi já ficou com medo. O rei, ninguém quis a arca. Mas um homem, o servo do sangue, Obed-edom, ele disse, não, eu quero. Deixa aqui na minha casa. Isso é a presença, é a arca. Olha o discernimento. E aí ele leva a arca para a casa dele. Aí chega lá no palácio de Davi. Rei, olha, desde que a arca chegou na casa de Obed-edom, 3 meses, ele está sendo abençoado sobremaneira. Porque Obed-edom teve discernimento. Ninguém quer a presença. Eu quero, traz para cá. Porque ele discerniu. Aminadab não discerniu. 20 anos. Saul reinou sem a arca. Irmãos, o novo de Deus, muitas vezes, ele vem. Eu já vou encerrar. Acredito que as irmãs já estejam no óleo, né? O novo de Deus vem muitas vezes de uma forma diferente do esperado. Presta atenção, irmãos. Quantos estão comigo aqui essa manhã? Sabe, que vai fazer a gente multiplicar. Vai ser a palavra que a gente tem recebido aqui, irmãos. As palavras. Você pode dizer amém? Nós cantamos, nós oramos, louvamos. Mas o poder está na palavra de Deus. E é isso que eu faço. Tem mistério, eu creio na palavra. Eu tenho que crer. Porque quando há 7 anos atrás eu estava indo embora do culto, carioca da gema, minha vida inteira, irmãos. Tinha nada, eu nunca tinha pisado em São Luís do Maranhão. Tive que até lembrar do estado. Não, botei o seu nome na mesa e para ir para o Maranhão. Eu nem conhecia, nem sabia. Aí me disseram, Maranhão é o estado mais pobre. Olha lá, tem esgoto a céu aberto e tal. Mas eu falei, é o novo de Deus para a minha vida. É a vontade de Deus. Porque naquele mesmo ano, eu tinha completado 40 anos de idade. Eu falei, eu estou com 40 anos, o tempo está passando. Faz algo. Deus sempre ouve a sua oração. E aí chega. Vai ser o Maranhão. O novo de Deus muitas vezes vem de forma diferente do esperado.
fora dos padrões tradicionais. Existem coisas que Deus nos apresenta numa embalagem que você diz assim, não é de Deus não. Por isso que você precisa estar atento e atenta. Não é de Deus não. É de Deus sim. Quebrando estrutura humana. Há pessoas esperando Deus repetir o passado enquanto Ele está fazendo algo completamente diferente. Você entendeu isso que eu falei? Há pessoas esperando Deus repetir o passado enquanto Ele está fazendo algo novo completamente diferente. E aí eu lembro, pastor João, agora pastor João, de um vídeo que eu vi. Irmãos, eu sou péssimo de internet, tem que até melhorar e tal. Mas eu tendo muito Instagram, que clico num vídeo, depois ele fica me entregando no mesmo vídeo. Aí, pastor Arlan, vi um vídeo de um cachorrinho pudo. E o outro problema que eu tenho hoje é da IA. Entendeu? Que tem vídeo, foto que é de IA. Aí eu vou todo bobo às vezes com os irmãos ou lá em casa. E olha isso aqui, tá? Minha filha, pai, isso é IA. Desanima, ainda bem que eu não vou propagando o negócio, sabe? Mas hoje eu vejo um vídeo, já vou mostrar, é IA ou... Então não sei se era IA. Eu sei, quem já viu esse vídeo aqui vai testificar. Um crocodilo, um jacaré sai assim do lago, aí vem um cachorro, latindo. Aí o crocodilo vira e vai embora, entra no lago. Aí, o outro vídeo, vem crocodilo ou jacaré lá, vem um cachorrinho, ele vira e entra no lago. Aí, terceira vez, vem o cachorrinho latindo. Só que dessa vez eu acho que mudou o crocodilo, que abocanhou ele, levou para dentro do lago, foi embora. Aí a moral lá que o cara bota do vídeo é que você ficar fazendo a mesma coisa, né? Às vezes você tem que mudar e tal. Alguém viu esse vídeo? Ufa, obrigado, pastor Eduardo. Depois tu me conta se é IA ou não. Mas o fato é o seguinte, às vezes Deus está fazendo novo. Está falando para você, ei, o ano das portas abertas já foi, da restituição, a palavra permanece. Ele vai abrir porta, ele vai restituir. Todos os nossos temas dos outros anos ainda vai acontecer. Mas hoje, diga assim hoje, 2026, qual é a palavra de ordem? Diga para o seu vizinho, multiplicai-vos. Portas vão se abrir, restituições vão acontecer, mas a palavra de hoje é multiplicação. E aí você está, olha para cá, você está esperando Deus repetir o passado, enquanto Ele está fazendo novo. Irmãos, os fariseus, eles conheciam as Escrituras, mas Jesus disse, vocês conhecem a Escritura. Conhecia a palavra, só não conhecia o poder de Deus. Só não conhecia o poder. Eles sabiam até o que Deus fez, mas não perceberam o que o Senhor estava fazendo. Então, conhecimento sem sensibilidade espiritual é cegueira. Mas a palavra de Deus para você hoje é, porém um caminho no deserto e rios no ermo. Nós vamos orar depois. Estou deixando tudo para o profeta. Esterilidade. O Senhor vai quebrar a esterilidade aqui essa manhã. De quem não está conseguindo multiplicar. Aqui Deus, sabe, nesse texto, porém caminho no deserto e no ermo, o Senhor revela aqui 2 tipos de multiplicação, de novo, que Ele vai fazer. Caminho no deserto, direção onde não há saída. Porta aberta e mar do mar. E a segunda coisa, rio no ermo, vida onde só havia morte. Lembra do vale de ossos secos? Então eu quero declarar essa manhã o novo de Deus, que é a multiplicação na nossa vida, não é melhoria não. É intervenção sobrenatural. Entendeu? Não tem nada a ver com a gente, é do alto. Nós temos que só que nos apropriar disso. Vamos dizer amém essa manhã. Deus está liberando 3 coisas essa manhã sobre a nossa vida. Romper com o ciclo passado. Viveu dias poderosos. Amém, glória a Deus, foi uma bênção. É isso. Mas creia, Deus já tem algo novo, já tem melhor. Pastor, foi 2 vezes mais o passado, Ele vai fazer 3, 4 hoje. Ele nunca nos tira do melhor para o pior, Deus. Ele nos tira do melhor para o extraordinário. Sim, Deus está ativando aqui processos, fé no coração dos irmãos para ver o invisível, chamar a existência. Já está acontecendo, já é uma realidade. É uma realidade.
Deus está despertando alguns do discernimento para a percepção da multiplicação, porque a multiplicação já começou. Mas a pergunta é: eu estou percebendo? Estou declarando isso? Amém? Amém, meus irmãos? Não vou pedir para você ficar em pé, permaneça com você. A deputada Carla precisa sair. Obrigado, viu, Carla, pela sua presença. Passa lá, pega o livro, depois eu dou a dedicatória, viu? Obrigado pela sua presença. Irmãos, eu estava ouvindo, fica à vontade, pode ficar à vontade. Eu estava ouvindo na verdade, nem era eu que estava ouvindo. Lá em casa, o povo gosta de louvor, graças a Deus. E hoje tem o YouTube, né? Você bota no YouTube e tal. Estou lá no escritório, que agora tem escritório, aleluia. Isso é uma coisa que a gente profetizava. Eu falei, o ano da multiplicação. Deus tirou a gente de um apartamento de 55 metros quadrados, botou naquela casa daquele tamanho. 3 pessoas, eu, a pastora Ana Raquel. Mas graças a Deus que tem sempre gente lá em casa, célula, os irmãos. Eu disse para eles, isso é um sinal da multiplicação, né? Então agora tem um escritório lá, faço as devocionais. Estava lá no escritório e eu ouvi lá na sala uma música começou a tocar. Avivamento, hoje aqui. Nananana. Falei, já posso sentir algo sobrenatural. Está por vir. E eu comecei a ouvir. E o Espírito Santo já movendo meu coração. Já tem um tempo que essa música... Nossa, eu comecei a ouvir, levantei, fui lá para a sala, falei, aquela que música é? Aí, luz que vence a escuridão, meus medos para trás estão, algo novo vindo. Aí depois, no dia seguinte, elas saíram, né? Pastora Ana Raquel, fui orar ao Senhor, boto lá no escritório, boto uma caixinha de som. Mas como o Espírito Santo ministrou meu coração. Eis que faço coisa nova. Eu falei para o Senhor, Senhor, me abro para o ano da multiplicação. Isso é uma palavra que eu ia até pregar no início do ano, mas são tantas palavras que eu falei, vai ter um momento certo. E eu falei para o Senhor, eu me abro para a multiplicação. Amém? Glória a Deus.